Eu sei que muitas pessoas vão falar que isso é uma história inventada, mas acredite, é uma história real. Isso realmente aconteceu. Eu sou o Johnny. Isso aconteceu quando eu trabalhava em uma fazenda em Goiás, aproximadamente há uns 10 anos atrás. Pois bem, vamos ao relato. Já tinha uns 2 anos que eu trabalhava nessa fazenda e eu me dava muito bem ali com todo mundo. Com meus patrões. Meu patrão era muito gente boa. E depois de um tempo, ele contratou um casal de caseiro para cuidar da limpeza ali da casa sede e ali ao redor da casa. Mas desde quando aquele casal chegou, que a mulher daquele caseiro, eu achava ela muito estranha. Ela tinha um olhar muito sombrio. Alguma coisa nela me falava que ela carregava alguma coisa ruim com ela. Pois bem, o seu marido era muito gente boa. Foi passando-se o tempo, e ali eles, morando naquela casinha, raramente se via ela. Toda sexta-feira, ou naquelas noites de lua cheia, ela simplesmente, quando dava noite, ela sumia. Sendo que o combinado era que ela ajudasse a cuidar ali na limpeza da fazenda. Ela sumia. E depois de alguns meses, eu percebi que aquele homem estava muito inquieto, aquele caseiro. Trabalhava meio inquieto, meio preocupado com alguma coisa. E como ele tinha muita confiança em mim, um dia ele chegou para mim e falou que precisava me contar uma coisa. Só que quando ele foi contar, ali ele se prendeu ali para ele mesmo e falou: olha, eu ainda insisti para ele contar, mas ele falou: olha, eu vou deixar rolar mais um pouco, depois eu te falo. E eu falei: tudo bem. Mas a curiosidade falou mais alto. E eu sempre perguntava para ele por que toda sexta-feira ela sumia à noite. A gente sempre se reunia ali na casa dele, na quinta, na sexta, para jogar baralho, tomar uma pinga, assistir filme, e nunca via ela à noite. Não que a gente fosse para ver ela, mas era estranho. Pois bem, um certo dia, eu fiquei escondido ali de trás da casa, tentando ver o que estava acontecendo. Primeiro dia nada aconteceu. Só que no outro dia, como eu estava muito com vontade de ir no banheiro e sem sono, eu levantei por 5 e pouco da manhã e fiquei ali observando ali atrás da casa do caseiro. Quando de repente eu percebi que aquela mulher estava vindo com a roupa toda rasgada, toda suja de fezes de animal, toda feia. Veio desconfiada, abriu a janela e entrou para dentro de casa. Ali a curiosidade só aumentou. Então quando foi nessa noite mesmo, do dia pra noite, eu fiquei escondido atrás de uma árvore, ali por volta de umas 7h30. Quando deu umas 7h30 para 8 horas da noite, ela pulou a janela e saiu em direção ao mato. E ali eu fui seguindo ela. Quando chegou em uma espécie de riacho ali perto da fazenda, ela começou a procurar no chão onde os animais mijavam, onde os animais defecavam. E quando ela achou, ela começou a rolar em cima daqueles cocô de animal, mijo e tudo. Uma coisa diabólica. E começou a falar umas coisas estranhas que é de dar medo até o mais corajoso. E ali ela começou a rolar e percebia que ela estava sentindo uma dor muito grande, mas ela não queria demonstrar para ninguém, para ninguém perceber o barulho. E ela só meio que resmungava. De repente ela rolando ali, só lembro que quando ela se levantou, parecia a cabeça de um pastor alemão. E numa rapidez muito grande, ela pulou aquele riacho e sumiu pro outro lado da fazenda. Ali eu já estava quase me borrando de medo. Então eu peguei e voltei para a fazenda rapidamente.
E nessa noite para amanhecer o dia, alguns animais na fazenda tinham amanhecido todo machucado. Então o caseiro resolveu me chamar ali no canto, perto do curral, e falou para mim que a sua esposa, ela virava lobisomem, que ela carregava uma terrível maldição hereditária de família, que desde os seus 13 anos que ela se transformava naquela criatura. E ele tinha muito medo do patrão descobrir. Eu falei, olha, esse segredo eu vou guardar pra mim. Mas de duas, uma. Ou você dá um jeito de ir embora daqui com a sua esposa, ou se esperar pra ver, fala pra ela tentar se controlar, porque se o patrão descobrir, com certeza o fim dela será próximo. Porque quando ela tiver virado essa criatura, com certeza eles vão meter bala nela. E ali, ele falou, olha, vou tentar acalmar ela, porque ela não tá conseguindo se controlar e tá começando a atacar até os animais da fazenda. É uma fome incontrolável. Passou-se mais um mês ou dois e nada aconteceu. Mas depois, quando chegou uns 3, 4 meses, novamente os animais começaram a aparecer todo machucado, alguns mortos lá no fim da fazenda, lá nos fundão. Então aquele caseiro viu que não tinha jeito, ficou com medo de perder sua esposa. Pegou ela e inventou uma desculpa lá de família, pediu as contas e foi embora. Eu guardei esse segredo por muito tempo. Só tô contando hoje nesse canal que eu sou um grande fã. Não sei qual foi o fim daquele casal. Depois o patrão contratou um outro casal que tinha até filhos. E tudo ficou normalmente. Espero que vocês tenham gostado do relato. Boa noite. Boa noite a todos do canal. Eu sou o Amauri. Hoje tô com 60 anos e sou de Campo Grande. Pois bem, vamos ao relato. Quando eu tinha por volta de uns 14 anos de idade, eu era uma criança muito teimosa. Teimosa mesmo. E nessa época, nós morávamos bem na área ali rural, no interior. Bem no interiorzão mesmo. E sempre quando anoitecia, em vez de eu ficar em casa com os meus pais e obedecer o que eles falavam, eu não tava nem aí. Isso porque naquela época os pais eram mais rígidos. Eu pegava e saía pra casa dos meus colegas, às vezes voltava tarde da noite. E sempre eles me repreendiam, brigavam, levei algumas pisas, como eu chamava na época, mas nada. Eu só piorava. Eu lembro que meu pai tinha um compadre, um amigo de infância. E meu pai sempre falava pra minha mãe ou pra algumas pessoas, e eu acabei escutando uma vez, que esse amigo de infância, ele era rico, devido a um pacto que ele tinha feito. Pacto esse que ele virava lobisomem, mas era um homem muito rico. Eu mesmo não acreditava. Então, um certo dia, esse amigo dele chegou lá em casa de fininho e viu que meus pais estavam brigando comigo e eu estava teimando, resmungando. E era bem naquelas noites de lua cheia. E eu falei assim, olha, vocês não mandam em mim, já vou fazer 15 anos, daqui a pouco 16, quem manda na minha vida sou eu. Eu achava que mandava. E nisso ele entrou, um homem muito sério, todo bem arrumado. Olhou bem nos meus olhos e falou assim, olha rapaz, já que você não quer obedecer seus pais, uns pais tão bons, o mundo te ensina. E ou você obedece ele por bem ou por mal. E eu querendo dar de peitudo, falei assim, ué, quem é você pra vir me repreender? Se nem meus pais mandam em mim, você vai mandar? E ele falou, não queira me encontrar tarde da noite. E deu uma risada. Eu não entendi nada. Também na hora nem veio na minha mente a história do pacto lá que ele virava lobisomem. Isso era uma noite de sexta-feira ainda para ajudar. E eu percebi que ele não ficou nada ali, que geralmente ele vinha e ia embora até tarde. E disse que esse pacto ele podia virar lobisomem na hora que ele quisesse, no dia que ele quisesse, até de dia. Pois bem, quando deu por volta de acho que uns 20 minutos que ele estava ali, ele já tinha ido embora. Então quando deu por volta de umas 7h30 da noite, eu muito teimoso, saí e fui para casa dos meus amigos, que ficava cerca de uns 3 km dali pelas estradas de chão. Então meus pais falaram, olha, não vai.
Não vai porque, pelo que eu conheço meu compadre, ele vai te encontrar no meio da... Ele vai te encontrar no meio da estrada aí e você não vai gostar do que vai ver. Eu falei, eu não tenho medo dele não. Ele falou, mas provavelmente o que você vai ver não é ele, e sim o que eles transformam. E ainda até brinquei. Se eu tivesse medo de cachorro, nós não criava um monte aqui. Então eu vi que minha mãe falou, deixa esse teimoso aí. É bom que se ele se encontrar com ele, ele vai pagar essa língua dele. E ali eu fui. Fiquei na casa dos meus amigos até umas 11 horas da noite. E vim embora tranquilamente. Eu lembro muito bem que quando eu cheguei debaixo tinha uns pés de manga bem alto que tinha na beirada daquela estrada. Que eu fui pegar assim umas mangas, que era bem na época das mangas maduras. Eu percebi que tinha algo muito grande mesmo, mas enorme, de mais de 2 metros, em pé me olhando fixamente atrás daqueles pés de manga. E aquilo foi se abaixando que nem um gato quando vai pegar um passarinho. E percebi que seus olhos eram 2 tochas de fogo, muito vermelhas. Nessa hora, eu fiquei paralisado sem saber o que fazer. E a única coisa que eu poderia fazer era correr. Então eu fui correndo em direção à casa dos meus pais, e aquela criatura veio correndo, até perto da minha casa. E quando faltava aí uns 50 metros para chegar na área da casa dos meus pais, aquela espécie de grunhido, de risada diabólica, muito grave, foi se tornando a risada daquele compadre do meu pai. Bem na hora eu olhei para trás e ele estava se destransformando daquela criatura e virando ele novamente como ele era, só que todo sem roupa. E ele falou, ou você aprende, com essa você aprende uma vez por toda, ou a próxima você não vai conseguir nem chegar em casa. Nessa hora, não vou mentir, eu já tinha mijado todinho nas calças. Pedi perdão para ele e para meus pais e falei que nunca mais eu ia teimar. E devido àquele medo grande, eu me tornei uma pessoa melhor. Respeitei meus pais e só saí de casa quando eu completei 18 anos que eu fui trabalhar. Fora isso, eu ficava ajudando meus pais. Espero que vocês tenham gostado do relato. Boa noite. E até o próximo relato.